Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial, é o noticiário brasileiro, o noticiário internacional. A edição desta hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. E já vamos passar para você os principais destaques de mais um dia aí com o noticiário não só brasileiro, mas também o noticiário internacional, muito relevante, noticiário aí ultimamente, não só por esse motivo aí da guerra, esse motivo aí desse conflito, mas aqui no Brasil também o noticiário começou forte, principalmente agora nesse começo de março. Já vamos trazer aqui o nosso camarada, companheiro Jonas Carreira, o Jonas que está em Brasília, ainda em Brasília, né? Vocês podem notar que o cenário do Jonas é o cenário de Brasília. Ele está de volta em breve ao Chile, pelo menos é a programação dele. Jonas Carreira, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas da TVC Jornalismo e da TV Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí com você esse cenário do Jornal Mundial. E já peço para quem chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, é muito importante que você siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e dê o like. Deixe o seu like aqui, toque o dedão no dedinho, tenha o positivo ali, toque o seu dedão no dedinho, que é exatamente para que o nosso vídeo, aqui a nossa live, tenha uma abrangência muito grande. Então faça esse procedimento. Também aqui na medida do possível, é muito importante que você colabore com os nossos canais, TVC Jornalismo, TV Mais e canal Jonas Carreira, fazendo a inscrição. O outro procedimento é você colaborar financeiramente por meio da doação solidária. Nós temos aqui o nosso Pix, portanto, você pode fazer doação instantânea. É muito prático, muito rápido, de forma muito instantânea, por meio do Pix. A chave já está aqui, então anote aí, chave do Pix. O nosso e-mail aqui da chave é o pix.euapoio@gmail.com. Você estará aí ajudando essa nossa ideia, esse nosso projeto. Bom, vamos então rapidamente passar para você já repercutir por aqui o noticiário desta quarta-feira aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Bom, o primeiro destaque de hoje, vamos trazer aqui, meus camaradas e companheiros, falar aí de toda essa situação no mundo, mas que afeta o Brasil. E esse somatório todo aí do golpe de 2016, desgoverno Bolsonaro e crise mundial agravam a situação do Brasil. Então, já tínhamos, a partir lá de 2016, toda uma situação caótica, crítica, por motivo do golpe. Depois Temer, em seguida Bolsonaro assume aí o bastão e detona com o Brasil de vez. E agora, com essa crise mundial, estamos ainda saindo agora de uma pandemia e estamos ainda vivenciando esse conflito entre Ucrânia e Rússia, mas com toda a chancela, né? Com todo o patrocínio do império, aí, principalmente norte-americano. Vamos então repercutir esta notícia aqui, que traz o noticiário brasileiro, que atualiza o noticiário brasileiro. O outro destaque: Estados Unidos ameaçam China e prometem reduzir influência do gigante asiático aqui na América Latina. Então, ontem, e bem antes, já fizemos aqui com o Jonas comentários falando sobre exatamente que a bola da vez, ô Jonas, não temos dúvida que a Rússia, eles vão tentar diminuir o poder da Rússia, principalmente bélico, vão tentar retalhar o mapa da Rússia, deixar o país muito pequeno,
Eles vão tentar de qualquer maneira e vão tentar também detonar com toda essa situação positiva que se encontra neste momento a China. E a China já dando, inclusive, encaminhando a Rota da Seda, a China que está muito presente aqui na América Latina, e é inclusive estudo do Jonas América Latina, o Jonas sabe mais do que ninguém sobre toda essa situação. Não só a China, mas também a Rússia. A presença da Rússia aqui na América Latina é muito grande. Então, não é por acaso que o Biden mandou um timaço de primeira linha para negociar já com a Venezuela. É claro que a Venezuela vai se aproveitar do momento, tem que vender petróleo, a Venezuela precisa, né, de dinheiro, precisa aí de cifras, e não vai, com certeza, abandonar esse pacto, essa parceria com a China, e muito menos com a Rússia. Vamos então repercutir esta notícia. E outro destaque, também aqui da América Latina, só que um destaque de repercussão internacional, e eu queria também, Jonas Carreira, ouvir de alguma liderança brasileira essa posição do Evo Morales de hoje. Então, Evo Morales convoca líderes para a campanha contra a OTAN. Alô, você que é otanista, né? Você que é otário, você que apoia a OTAN. Estou falando para você mesmo. É isso, né, Jonas? O sujeito deveria ser um otário, porque, então, o braço armado do imperialismo, o Evo Morales convoca aí, portanto, líderes para a campanha aí contra esse braço armado do império. Então, eu queria também que líderes aqui no Brasil tomassem posições firmes e abraçassem também essa ideia aí de exatamente detonar com essa OTAN que exatamente são os provocadores OTAN, CIA, que fazem parte, a CIA mais na parte de articulação teórica, e a OTAN vai para a batalha. É um braço armado do império aí, principalmente aí o império, leia-se, Estados Unidos, União Europeia, e com um monte aí de nazistas, fascistas treinados por eles. Não é por acaso que a Ucrânia está cheia de grupos nazistas, aquele nazismo raiz, ainda que usa suástica, e são treinados pela OTAN. São treinados também pela CIA. Então é isso. Bom, vamos repercutir então estas notícias. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não se inscreveu em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. É muito importante que você faça isso. Então siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o like aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e o canal Jonas Carreira. Para você que acompanha aqui o Jornal Mundial, e não esqueça de deixar a sua mensagem aqui no chat. Venha para o chat, estamos ao vivo, o Jornal Mundial, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Bom, vamos então repercutir esta primeira notícia, vamos repercutir a manchete principal. Golpe de 2016, desgoverno Bolsonaro e crise mundial agravam a situação do Brasil. Essa notícia aí também repercutindo e muito neste momento crítico no mundo todo. Então, o projeto de destruição do país, iniciado com o golpe de 2016 e aprofundado pelo desastre desse desgoverno Bolsonaro nos últimos 3 anos, portanto, ele já entrou no 4º ano, toma proporções avassaladoras no atual quadro de crise internacional. Graças aos ataques à soberania nacional, o Brasil encontra-se completamente indefeso diante do cenário trágico provocado pelo conflito na Ucrânia. Então, esse desgoverno Bolsonaro aprofunda a dependência de derivados de petróleo, portanto, importados,
como fertilizantes, combustíveis, ao mesmo tempo que destrói empregos e desmonta o setor no Brasil. Diz aqui, portanto, um pronunciamento aí feito por Lula recentemente, exatamente resumindo tudo que está acontecendo neste momento no Brasil. E é muito importante esta colocação, inclusive, do Lula, nesta frase, né, que o Bolsonaro aprofunda a dependência de derivados de petróleo importados como fertilizantes e combustíveis, e ao mesmo tempo que ele destrói empregos e desmonta o setor no Brasil, porque, ô Jonas Carreira, agora já estamos vivenciando a crise aí dos fertilizantes. A crise, portanto, a falta de comida, provavelmente teremos aí uma fome imensa nesse mundo todo, e aqui no Brasil não vai ficar de fora também. O Brasil, aliás, não vai ficar de fora, porque o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tinha 3 empresas fabricantes de fertilizantes. O Brasil era o maior produtor de fertilizante do mundo. E o que aconteceu? O Temer começou a sucatear, detonou com a primeira, daí veio o Bolsonaro e acabou aí fechando, portanto, são um total de 3 empresas de fertilizantes, e o Brasil hoje depende 23% da Rússia, mais uma porcentagem da Ucrânia e de outros tantos lugares aí. O Brasil depende praticamente de 100% do fertilizante, que é o combustível, né, para dar exatamente para que a planta, né, para que as plantações se desenvolvam. Então é muito complicado, porque vamos ter o Brasil, que já foi e é ainda um grande produtor de alimentos e exportador, inclusive, de alimentos. O Brasil vai ficar. Inclusive, o PT, o Jonas Carreira, já entrou com uma solicitação no STF para que o STF exija a reabertura dessas empresas urgentemente, porque senão o caos vai ser total. Mas diga aí, Jonas Carreira, quero ouvi-lo também. Pois é, Valdo, isso que a gente fala, né, sobre o golpe, sobre a ponte para o futuro do Temer, né, sobre o que aconteceu no Lava Jato, isso daí eu acho que o nosso espectadora está cansado de ouvir. Agora está na hora da gente começar a falar do que está acontecendo na realidade, né? Por exemplo, a gente pega, né, Valdo, a gente estava comentando no WhatsApp ontem, a Venezuela, ela nacionalizou, né, o petróleo dela, e agora, nessa crise entre a guerra aí da Ucrânia com a Rússia, OTAN, Rússia, o que a Venezuela vai fazer? Vai vender o petróleo para os Estados Unidos. O que o Brasil fez? O que o Brasil fez em 2016? Deu de graça o pré-sal para as multinacionais, que na sua maioria eram todas norte-americanas. Hoje, o Brasil vai assistir a Venezuela vendendo petróleo a preço. A Venezuela que está dando as cartas da geopolítica no petróleo hoje, principalmente na América Latina, na sua totalidade. É a Venezuela que dá as cartas. Hoje ela vai taxar o petróleo ao preço que ela quiser para vender para os Estados Unidos, porque eles estão precisando. Eles não vão mais importar da Rússia, vão precisar da Venezuela. E hoje o Brasil golpeado, soberania jogada no lixo, submisso ao imperialismo, tinha um petróleo limpo e está dando de graça, e não tem como barganhar um preço de petróleo aí, como está fazendo a Venezuela. E muita gente falava, né, a Venezuela, um dia desse eu estava discutindo com um bolsonarista que falou que a gente vai chegar na época do Lula, o Lula vai ser o presidente, a gente vai comer cachorro como na Venezuela. E hoje a Venezuela vende o petróleo para os norte-americanos. Então, essa é o maior comentário que a gente tem que mostrar o que está acontecendo com o Brasil. Né? Isso é uma experiência empírica do que está acontecendo nessa crise mundial. Val? Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político, que participa diariamente aqui no Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional.
e que vai ao ar sempre a partir das 10 horas da noite. De segunda a sexta-feira, você confere aqui pela TVC, TV+, e com todo o apoio do canal Jonas Carreira. E aquele convite aí para quem chegou agora, para você que de repente ainda não faz parte do grupo de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, você pode clicar, você tem duas opções, portanto você pode clicar aqui na descrição do vídeo ou, portanto, aqui no chat. Você clica no link e será conduzido, será projetado para o grupo, para você aceitar o convite, fazer parte aí do Comitê Digital Lula Presidente. Então, dê uma chegada até lá e estamos esperando aí a presença de todos. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu queria mandar um abraço para quem chegou agora, para quem está aqui no chat, já queria dar um alô aí para quem chegou agora. Estamos aí com o Márcio Caraço, ele diz aqui, mais vermelho do que nunca e lulista. Boa noite, companheiros, diz aqui o Márcio. O Stefano Barbosa diz, WhatsApp, desktop e web, independe do celular conectado. Boa noite. É o Stefano Barbosa, sempre trazendo aí boas novas, novidades aqui do Stefano Barbosa. O Stefano ainda diz aqui o seguinte, ó, Josep Borrell, a autoridade da União Europeia, pediu aos europeus para racionarem gás natural. Olha só, já tem exatamente, já a Europa já começa a sentir, mesmo que morram de frio, enquanto que os líderes da União Europeia estão aquecidos de boa, né? A mesma União Europeia ironiza Cuba e Venezuela. Exatamente, essa União Europeia aí não tem muita diferença do líder aí, do cacique do império aí chamado Estados Unidos, né? Então eles têm um perfil muito parecido. Por aqui também temos ainda o Stefano, ele diz, hoje vi um menino negro, magrinho, vendendo picolé. Picolé, e, portanto, na rua, né? Em situação deplorável. Mas tem escroto do país obcecado com a Ucrânia. Exato, resumiu aqui o Stefano, né? Muitos aí que defendem a Ucrânia, que defendem os nazistas, fascistas lá da Ucrânia, defendem o mal maior, que é a OTAN, que é o Império, e o mal menor virou um demônio, né? A Rússia virou um inferno. A Rússia, não coloco a Rússia, o Putin, né? Mas o Putin é o grande demônio. Porque o Putin é o diabo em carne e osso, né? Mas neste momento você tem que tomar posições, né? Nesse momento aí, nós temos aí o diabo maior, ou seja, o gigante do império, o super diabo, e com o diabo menor. E aí? O diabo menor está tentando ir para cima aí com todo o poder para acabar com esse diabo maior que é o diabo maior que incomoda o mundo todo, né? Então, temos que ter um pouquinho mais de noção. Não é isso, Jonas Carreira? O Jonas travou? É isso aí, Valdo, é isso aí. É lógico. Para mim, Putin está fazendo certo, Rússia está fazendo certo, é isso aí. É isso aí, vamos então em frente à próxima notícia. Vamos trazer aqui para você, falando um pouco também aqui de toda a situação ainda sobre aqui a América Latina, né? Vamos trazer aqui esta notícia que atualiza a América Latina. Então, os Estados Unidos ameaçam a China e prometem reduzir a influência do gigante asiático na América Latina. Então, aquilo que já comentamos há muito tempo, aqui estamos comentando já há muito tempo que a Rússia é a bola do momento, né? Eles vão tentar destruir a Rússia, vão tentar destruir a economia russa,
Só que a Rússia está contra-atacando, né? A Rússia também tem um poder de sanções. Não é só o poder bélico que a Rússia tem. A Rússia tem também um poder de sanções. Os Estados Unidos, por exemplo, têm alguns insumos que eles só conseguem encontrar na Rússia. E não tem mais nenhum outro lugar. Petróleo. Petróleo, claro que eles têm agora essa solução da Venezuela, e a Venezuela, ó, vai fazer o pezinho de meia, né? A notícia de hoje, inclusive, que estão comentando lá na Venezuela, alguns políticos lá estão vibrando, inclusive, porque, por tabela, o Jonas Carreira, eles deram um balão no Juan Guaidó, né? Não foram negociar com o Juan Guaidó, foram negociar exatamente com o legítimo, né? O real, o verdadeiro, que é o Maduro. O Maduro é o presidente, e, portanto, se você é meu inimigo, mas você quer comprar algum produto no preço que eu estou taxando, ô Jonas Carreira, eu vou vender o produto para você. Pagou, é teu. Né? Então, isso que está acontecendo aqui, agora a bola da vez será a China. Eles vão tentar destruir de qualquer jeito, vai ser muito difícil, porque esse bloco que está se formando entre China, Rússia e outros países também, já inclusive pronunciamento aí de líderes da chancelaria e até mesmo do Xi Jinping, o fortalecimento dos BRICS vai ser muito importante. A partir de agora, esse bloco, como o Jonas Carreira faz questão aí de evidenciar e defender, você imagine só o Lula ganhando aqui no Brasil, Lula liderando esse bloco aí dos BRICS, Xi Jinping, Putin, tem lá aquele direitista lá indiano, mas ele vai a reboque de qualquer maneira. E o mais fraco aí seria a África do Sul, mas vai ser um bloco que provavelmente a Argentina, o Lula vai dar todo o aval, já o Putin convidou, e com todo o apoio do Xi Jinping, que seria o sexto elemento aí do BRICS. A BRICS, ou BRICA, seria com o A aí da Argentina. Então, talvez a Argentina, talvez outros países, eu sempre faço questão de falar que aqui tem um país importante aí, e que tem um poder, tem cacife também, que é o México. Claro que o México tem um pacto lá com o Império, infelizmente, mas tudo será possível. O Jonas Carreira queria também o teu parecer sobre essa influência da China aqui na América Latina, da Rússia na América Latina, e principalmente agora a Rota da Seda se expandindo, saindo ali da origem da Rota da Seda, que era China, Oriente Médio e Europa, agora vai se expandir para o mundo todo. E anote aí, Rota da Seda ainda vai passar no meio da Ucrânia, né? Então seria talvez ali um atalho fundamental em direção à Europa. Jonas Carreira. Valdo, o que aconteceu, né? Na época do Trump, ele, com essa mentalidade antiglobalista, não se aproximou da América Latina, ao contrário, né? Repudiou qualquer contato com a América Latina, seja social, principalmente social, econômico, etc. O que a China aproveitou? Começou a se aproximar. A política externa do Trump é muito parecida com a política externa do Biden. Os dois são... A única diferença que tem é que um é mais colorido que o outro, né? Um defende o meio ambiente, um tem um discurso mais, né, pacífico, digamos assim. E se aproximou mais da OTAN, né? O Trump, verdade se diga, ele era menos belicioso em se comparar no âmbito da OTAN, da União Europeia, etc. Mas é a mesma coisa, os dois mantêm, principalmente quando se fala aqui em América Latina, né? Os dois, o Biden continua com o bloqueio que o Trump impôs em cima de Cuba, etc. E agora tá querendo fazer aí um acordo de petróleo com a Venezuela, como que as coisas são. A China aproveitou com a Rota da Seda e se aproximou da América Latina. Essa viagem que o Bolsonaro fez lá para a Rússia, que foi
uma viagem totalmente irrelevante, banal, uma viagem de Estado, mas banal, que não teve interesse econômico nenhum. Depois que teve um interesse econômico para defender o latifúndio, o fertilizante, etc., que também é uma coisa, uma política desastrosa que ele fez dentro do Brasil, que foi vender o nosso fertilizante e acabar com o nosso fertilizante. Então, assim, é muito difícil descrever o bolsonarismo nessas conjunturas, nesses âmbitos de crise. É muito mais fácil descrever, por exemplo, Alberto Fernandes, que foi, nessa mesma época que o Bolsonaro viajou para a Rússia, também foi para a Rússia, foi para a China e fez um acordo de investimento em que a China vai fazer na Argentina de bilhões de dólares, para poder dar tecnologia de exportação de commodities para a Argentina e a Argentina poder entrar na rota da seda. Isso preocupa os Estados Unidos, porque no momento de crise, o celeiro do mundo, principalmente em matéria de commodities e de comida, é a América Latina. Então, estamos em crise. Estamos saindo de uma pandemia, entrando numa guerra, e vai ser muito precisa a exportação de commodities, né, dentro da América Latina. Então, isso preocupa muito os Estados Unidos, porque os tentáculos chineses já estão aqui dentro. Porque o Trump fez a política de antiglobalismo e se distanciou da América Latina. Agora é necessário um imperialismo que também se encontra-se perdido em matéria de diplomacia. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, aqui na companhia do nosso analista, o nosso analista político, Jonas Carreira, e que fala de Brasília por enquanto. Em breve o Jonas estará rumando aí novamente ao Chile. Bom, fala, Jonas. E essa matéria, esse artigo eu escrevi lá no DCO, né, no Diário da Casa Operária, sobre a aproximação da Argentina com a China. Tá lá escrito lá na parte de colunistas. Ah, exatamente. Colunistas. Até esquecemos de comentar que o teu saiu do forno agora, recente, né? Saiu do forno o teu artigo que está lá no DCO, portanto, no Diário Causa Operária, Diário da Causa Operária, vale a pena você conferir, e que faz um resumo aí do que o Jonas acabou de falar. Bom, peço para você que chegou agora, para quem ainda não colaborou com o nosso projeto, faço questão aqui de fazer aquele pedido para você que puder e quiser, se você puder colaborar também, ajude aqui, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Bom, queria mandar um alô e um abraço para quem chegou agora. Já vamos trazer aqui o nosso chat, como sempre, trazendo aqui a repercussão dos nossos companheiros, camaradas que, neste momento, estão chegando agora para deixar aqui o recado. E quem está por aqui ainda é o Stefano Barbosa. Ele diz aqui: o Brasil tem alta taxa de criminalidade. Quem é o maior culpado? A elite e B, o povão? Pois é. Aqui já sabemos quem é o grande culpado nessa história toda, né? O Stefano Barbosa disse: se algum bolsomínio disse que o Brasil vai mal por causa de embargo, respondam: está imitando o discurso de Fidel? Contém ironia, perdão, né? Diz aqui o Stefano. E quem chegou por aqui, a Nilza Ramos, ela diz aqui: boa noite, companheirada, saudações petistas e lulistas do litoral paranaense, Pontal do Paraná. Um abraço aí para a Nilza, e ela diz aqui novamente: dificilmente conseguirão barrar a influência dos produtos chineses comercializados nas Américas. Agora não tem, acredito que não tem retorno, né? É uma ida, é uma vinda sem volta, né? O produto que chega aqui, aliás, o mundo todo hoje é dependente da China, inclusive os Estados Unidos, né? Muitos insumos também, a dívida com a China é muito grande, por isso que é apenas um
um ato de retórica, esse negócio aí de que a China, vamos atacar a China, a bola da vez vai ser a China, isso aí é meramente um ato de retórica. Que se a China quiser, eles destroem os Estados Unidos com atos de sanções, porque eles também, os norte-americanos, dependem de insumos, dependem exatamente de pagamentos, de dívidas que eles devem aí para os chineses, que são milhões de dólares, e, portanto, eles ficam só com essa retórica barata. Diferente aí, claro que... Fala, Jonas. E outra coisa, né, Valdo? A China que foi muito falada, né, que não respeitava os direitos humanos, etc. É hoje o principal país que está buscando a paz entre Ucrânia e Rússia. A China. Não é os Estados Unidos nem a OTAN, não, é a China. Exatamente. O Stefano ainda diz aqui, piada do dia, a Jovem Clã malhou mamãe, o Mamãe Falei lá, que virou agora o Mamãe Falei, virou o grande trunfo para a mobilização nacional, né? Ele diz aqui, por causa do machismo, a mesma eu não sei se tu passa viu, pano Valdo. pro Bozo. Eu não sei se tu viu, Valdo, o ataque que o cara lá deu, o Renan, do MBL. Tu viu o ataquezinho do cara, bicho? Sim, exatamente. Né? Aí eles apelam para todo... Aí viram o mamãe falei, virou mamãe falhei. Né? Ele falhou, quer dizer. Ele deu aquela fraquejada como foi lá o Bozo naquela vez. E ele falhou feio. Agora, tudo bem isso aí, esses caras aí, eles morrem, né? O papagaio morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. Então, esses caras aí não tem nada de novidade. Eles, por tabela, né? O Moro falou que eu apoiei Bolsonaro porque não conhecia a fera. Agora o Moro, pois é, eu dei apoio, era amigo desse cara, mas não conhecia a fera, né? Daqui um pouco o Moro vai dizer, pô, eu apoiei eu mesmo, mas eu não conhecia eu mesmo, né? Que mandou prender o Lula justamente, né? Que foi todo o articulador da lawfare aqui no Brasil, foi treinado pela CIA, agente da CIA, mas eu não conhecia eu mesmo. Então é aquele tipo de coisa que só acontece no Brasil, né? Só no Brasil. E tem esse pessoal da esquerda que é o pior ainda, né? A pior coisa que acontece é esse pessoal da esquerda cheirosa, essa pequena esquerda pequena burguesa, que querem usar o Mamãe Falhei, né? Como o grande mobilizador agora do fora Mamãe Falhei, fora Mamãe Falhei, quer dizer, o grande mobilizador. Tem outras coisas para fazer, né, meu amigo? O fora Bolsonaro não existe mais. Agora, o fora Mamãe Falhei do quê? O que representa esse cabra aí? O grande representante aí está lá no poder. E aí o fora Mamãe Falhei, tem muita gente pregando, Jonas, o fora Mamãe Falei. É coisa para... Tem gente dizendo que o fora Mamãe Falhei é mais importante que a guerra na Ucrânia e da Rússia, né? Exato. Quer dizer, que esquerda é essa, né? Aonde que você vai encontrar uma esquerda desse tipo no mundo, né? Esse pessoal precisa ir para pedir aí para o padre Lancelotti pegar aquela água benta, né? À base de caninha 51 e para eles se curar, porque não tem jeito, né? Mas é isso, vamos em frente? Não, Valdo, sequência, vamos mudar o nome da live. Bora botar o nome da live de Notícias Mamãe Falhei. Pois é, poderia ser também, né? Porque agora virou moda, né? Bom, você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Vamos falar aqui da próxima notícia, ainda aqui da América Latina, mas com uma abrangência mundial, pronunciamento muito forte. Hoje, Evo Morales convoca líderes para a campanha contra a OTAN, o braço armado do imperialismo. Então, Evo Morales aí
tomando uma posição muito forte. Então, conforme o ex-presidente boliviano, a OTAN é uma ameaça à paz e à segurança e os objetivos dos Estados Unidos, ao comandar essa aliança, estão focando ou estão aí focados, portanto, estão focados em interesses nos recursos naturais da Ucrânia e em cercar militarmente a Rússia. Então, o interesse é exatamente os recursos naturais da Ucrânia e os interesses de atacar a Rússia militarmente, ou seja, de fatiar o território russo, né? Criar um novo mapa mundial. Os Estados Unidos aí, o império, né? Leia-se Estados Unidos, a ideia deles, o Jonas Carreira, é não deixar esse imenso território russo do tamanho original, do tamanho que é. Eles querem fatiar, talvez aí em 10 estados, 20 estados, deixar a Rússia ali com um território muito minúsculo para ficar mais fácil para ser dominada, mais fácil para atacar. Então, quanto menor o território, mais fácil fica para atacar. E quando aqui no Brasil esses fascistoides falam em vamos dividir o Brasil é muito grande, vamos separar o Brasil. Eles não sabem que o tamanho do território tem influência. O que falta aqui no Brasil é ter um poder bélico também para sustentar esse vulcão adormecido. Então está faltando o quê? Proteção. Porque o tamanho do território, você pega o Paraguai, por exemplo, e compara com o México. O Paraguai é um descaso total pela questão do tamanho. Agora, ninguém mexe com o México, porque tem em comparação, é um território grande, muito menos com o Brasil, muito menos com a Rússia. Quer dizer, se fosse um território pequeno, com certeza, a Rússia já estaria sendo abatida há muito tempo. Então, o que o Evo Morales traz aqui exatamente, ele está dando nome ao boi maior, né? Uma campanha contra a OTAN. Não teve aquele acordo lá, quando a cortina de ferro caiu, né? Com o canetaço lá daquele direitista, aquele traidor lá, o Gorbachev, com o canetaço, ele, exatamente sendo o grande representante do império, ele simplesmente assinou com o canetaço e, infelizmente, a União Soviética, naquele momento, deu adeus. Então, o Pacto de Varsóvia, que era exatamente o braço que sustentava a cortina de ferro, naquele momento ali, passou a não existir mais. E a proposta era para que tivesse uma OTAN muito minúscula. Acredito que era 15, 13, e hoje temos aí 30 e poucos estados fazendo parte da OTAN. Era para ser diminuído, era para ser diminuída a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e de 15, 13, eles foram aumentando, e hoje tem, acho que 30, 37, uma coisa assim. Não tenho bem esse número. Eu sei que são 30 e poucos estados, ou seja, países. E era exatamente, a OTAN também estava com data marcada para acabar. E, pelo contrário, eles fortaleceram mais a OTAN. A OTAN foi braço armado aí de quantos ataques depois que acabou, que a União Soviética foi esfacelada. Então, Jonas Carreira, o Evo Morales, acredito que ele está correto aí. A ideia exatamente é fazer uma campanha pesada, uma campanha mundial, para acabar com essa OTAN, acabar com esse braço armado, que é um dos mentores, né? OTAN, CIA, Estados Unidos, Biden e a União Europeia, com esses nazifascistas treinados, eles estão aí articulando aí não só esse ataque, essa provocação aí entre
Rússia e Ucrânia, mas eles vão provocar também a China, com certeza, o Jonas Carreira. Valdo. Valdo, se as pessoas, principalmente no campo da esquerda, eu não consigo acreditar como que tem gente no campo da esquerda que protege a OTAN. Não consigo. Ser contra a guerra, todo mundo é. Eu acredito que você seja, Valdo, eu também, Stefano, quem está comentando, Nilsa. Acredito que todo mundo é contra a guerra. Mas defender a OTAN e o imperialismo norte-americano é demais, principalmente no campo da esquerda. Se as pessoas, Valdo, soubessem pelo menos 10% disso que você introduziu aí, sobre o que foi o pacto da OTAN, né, sobre o que foi o pacto de Varsóvia, se as pessoas soubessem o que foi o pacto de Varsóvia e o que foi a queda do muro de Berlim, Gorbachev, o alcoólatra do Yeltsin, o que aconteceu nesse contexto histórico, eu tenho certeza que ninguém defenderia os posicionamentos da OTAN. Né, colocar, eu sou contra a guerra, sou contra armamento, mas está indo contra a Rússia por defender os seus territórios que estão sendo arrancados desde 1991. Não tem como. E o Evo Morales está nos dando essa resposta. Não tem como se você ser do campo da esquerda e defender a OTAN e ir contra o posicionamento do Putin. Ir contra, ir a favor do Putin estar defendendo o seu território, não quer dizer que a gente é a favor da presença do Putin, da política do Putin. A gente está sendo contra a OTAN e o imperialismo norte-americano. É isso. Então, o Evo Morales ele se coloca como um líder na América Latina do campo da esquerda e pede a presença. Aqui no Brasil, os únicos que se colocaram contra a guerra foi o pessoal do PSOL, que é aquele pessoal, aquela esquerda cirandeira, né, Valdo, como muita gente fala. Presidente Lula e até mesmo o PT se colocou como em cima do muro. Mas eu tenho certeza que o presidente Lula é contra a OTAN e contra o imperialismo norte-americano, até porque nós fomos golpeados pela Lava Jato sobre tentáculos do imperialismo norte-americano. Não tem como defender a OTAN e o imperialismo sendo de esquerda. Então, Evo Morales, perfeitamente como um estadista dentro da América Latina, chama todos os líderes da esquerda para ir contra a OTAN. Perfeita a colocação do Evo Morales. Valdo. É isso aí, Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político que fala de Brasília. O Jonas que participa diariamente aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. E já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está no grupo, né? Para você que ainda não faz parte aí do grupo Lula Presidente, Comitê Digital, está aqui o convite para você participar do grupo. É só clicar no link que está disponibilizado aqui, ou no chat, ou aqui na descrição do vídeo. Clique no link, você será conduzido para aceitar o convite, fazer parte aí do nosso grupo Lula Presidente, Comitê Digital. Bom, e para fechar, queria mandar um alô e um abraço para quem ainda está neste final aqui de live. E temos ainda aqui o Stefano Barbosa. O Stefano diz aqui o seguinte: mamãe, fez um favor em mostrar os canalhas que apoiam. Ainda o Stefano diz aqui: a União Soviética começou a dançar com Khrushchev, o revisionista. Exatamente. A Nilsa diz aqui, fez o favor de mostrar a cara dos apoiadores hipócritas. O Stefano Barbosa ainda diz esquerda pró-OTAN. Esquerda pró-OTAN. Ele faz aqui a pergunta, parece Sérgio Camargo, o capitão do mato, né? Exatamente, né? Eu até, Jonas, eu aceito, mas não aceitando, né? Mas até eu tolero, por exemplo, o sujeito, né? Parte da esquerda aí que eu não sou nem pró-Rússia e não sou nem pró-OTAN. Ele fica isentão, coisa que na esquerda isentão é complicado, né? Você não tomar posição. Mas eu até aceito. Agora o sujeito que se diz que eu sou de esquerda, mas eu sou contra
Putin, eu sou contra a Rússia. Ah, mas eu sou a favor do presidente lá da Ucrânia, né? Ah, mas ele não é fascista, não. Ele pode não ser fascista, mas o governo dele é cheio de nazistas, né? É cheio, inclusive, os grupos que fazem parte lá, que são nazistas com suásticas, esses grupos aí, eles fazem parte da folha de pagamento do governo. Não é grupo clandestino, eram clandestinos, ô Jonas. Eles incorporaram esses grupos nazistas no exército oficial do país. Ah, mas o Zelensky é judeu. É uma retórica, é um papo furado, né? Teve até alguém, inclusive, lá no grupo, que estava por fora, não sabia que tiveram vários judeus que apoiaram Hitler, fizeram parte, Exatamente. inclusive, do... Vários judeus oficiais da SS. Da SS. Exatamente. É. Então, esse papo furado aí, mas o cara é judeu, não pode ser nazista. Isso aí não é argumento. É conversa fiada de boteco, né? Onde o Jonas toma aquela cachaçinha lá, mineira, né? Aí tudo bem. Agora, o cara que é de esquerda, né? Aí isentão ainda tudo bem. Agora o sujeito apoiar o governo da Ucrânia. O sujeito é contra a Rússia, contra o Putin, mas não fala nada do Biden. E o Biden? Não, mas o Biden, eles estão cumprindo, eles estão atacando lá o demônio que é o Putin. Ah, mas a OTAN, não, mas a OTAN é legal, faz parte, porque graças à OTAN não estamos tendo a Terceira Guerra Mundial. Então é tudo conversa de salão, de boteco, Jonas Carreira. Então essa esquerda tem que estudar um pouquinho, não é mesmo? Bom, mas por aqui temos ainda a nossa camarada por aqui também, o Stefano Barbosa, ainda está por aqui, diz sim, ditadura da OTAN tem que cair. Por aqui também ainda temos a Nilce, ela diz aqui, fez favor de mostrar a cara dos apoiadores hipócritas. Não entendi muito bem aqui, Nilce. No finalzinho você colocou ali uma sigla, né? Não consegui entender o Jonas Carreiro. Por aqui também o Márcio Caraço, ele diz, o mundo precisa de paz, não de guerras. A OTAN tem que acabar e há muitos ditadores têm que cair por terra. Por aqui também o Stefano Barbosa diz aqui, sim, ditadura da OTAN tem que cair. A Nilsa, ela diz aqui, o Partido Comunista da Colômbia, o PCC, apoia abertamente a Rússia. Só a esquerda brasileira que está desnorteada, aguarda ordens do Império ou do NED para se manifestarem. Perfeito, né? Aliás, por falar em Partido Comunista, o Jonas Carreira, o Partido Comunista russo, né? O Partido Comunista da República, da Federação, perdão, o Partido Comunista da Federação Russa, eles são totalmente anti-Putin. Eles são oposição ferrenha ao Putin. Eles têm 20% aí do eleitorado vota no Partido Comunista. O comunismo lá na Rússia é muito forte ainda. O que aconteceu agora? É leitura marxista. Falta leitura marxista. Então, o partido, internamente, eles detonam com Putin. Mas contra o Império, contra essa guerra, atacando o povo russo, eles estão dando esse apoio para esse conflito externo. Então, a leitura é perfeita. Os partidos comunistas do mundo todo têm esse perfil, né? O Putin não é nada, não é nem um pouquinho esquerda, não é nem um pouquinho socialista e muito menos comunista. O sujeito é um direitista. É como se fosse, por exemplo, o Dória aqui. Vamos comparar o Dória. Aí, o Dória está na presidência da República. E aí o Império inventa atacar o Brasil, Jonas Carreira. Tá o Dória na presidência da República, e aí o Império, o que está acontecendo hoje com a Rússia, poderia estar acontecendo com o Brasil, por exemplo. Vamos colocar essa hipótese. E aí? Você vai ficar do lado do Império, desses sanguinários,
ou vai ficar do lado do Dória, que também é um direitista, mas infelizmente, é o líder da tua nação. E aí? Você vai pedir apoio para os comunistas, socialistas do mundo todo. E quem é raiz, com certeza vai dar apoio, hipoteticamente, a um governo Dória, por exemplo, se fosse aqui no Brasil. Ou se fosse o Temer, né? Se na época do Temer caíssem de pau aqui no Brasil, vamos avançar, vamos destruir com o Brasil. Nós teríamos que apoiar o Temer, não teria outra saída. Vamos ter que pegar os fuzis aí e ir com tudo para cima. Diz aí, Jonas Carreiro. Né, Valdo? E sobre essa questão, né, de que o Putin é o demônio, é o diabo e blá, 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 blá. É interessante notar que no decorrer da história, a história das guerras, todas as guerras da humanidade, até a guerra do Brasil contra o Paraguai, aqui na América Latina, todas as guerras foram em nome de Deus. Todas. Tirem o diabo, né? Se o diabo existe, tirem o diabo disso aí. Por exemplo, essa guerra de hoje, o mundo ocidental, o Biden, ele subiu no poder com a Bíblia lá nas mãos. A Rússia é cristã ortodoxa. O Putin é cristão ortodoxo, é um religioso. Ele tem, na casa do Putin, existe uma igreja ortodoxa lá, e ele vai lá rezar. O Biden, o presidente aqui, o genocida que está aqui no poder, subiu, né, dizendo ali aquele versículo bíblico, a verdade vos libertará. Né? Então, assim, é como diz aquela letra da música dos Rolling Stones, né? Sympathy of Devil, em que o Lúcifer fala: eu vejo vocês humanos e vejo com gargalhada vocês fazendo guerras pelos deuses que vocês inventaram, né? É isso aí. Aí o Stefano Barbosa, mais uma informação aqui para quem também não está por fora, né? Mas aqui todos já sabíamos, né? O Partido Comunista Cubano está também do lado da Rússia. A esquerda Namastê, deveria explicar isso, né? Essa esquerda psolista, parte aí do PT, infiltrados dentro do PT. Infelizmente o PT tem ali uns direitistas também, Jonas Carreiro, que estragam tudo, né? Engraçado que esse pessoal, eles são... Eu acho engraçado que uma parte ali é contra... Uma parte é a favor, outra parte é contra o picolé de chuchu, mas aí eles são a favor do império, né? Então vira aquela confusão, eles não têm uma posição definida, né? Alguma coisa eles são a favor, coisa que é parecida, não, nós somos contra porque o vizinho também é. Eles vão muito pela posição aí do vizinho, né? Não tem ideologia. Esse tipo de gente não tem ideologia. Então, o Stefano Barbosa também diz aqui, Zelensky, judeu, sim, houve judeus traidores, horas. Os Sérgios Camargos judeus, os capitães do mato, né? Tá cheio. É aquela história, nunca vi um judeu nazista. É a mesma coisa que o cabra safado dizer, eu nunca vi um negro racista. Tá aí, ó, o exemplo, esse Sérgio Camargo, e tem uma centena, um milhar aí de negros que são racistas. Eu conheço vários negros aí que os caras, eles detonam com a própria família, né? Eu não sou negro, a minha origem, infelizmente, ele diz assim, infelizmente eu nasci desse jeito, mas eu não defendo essa posição. Quer dizer, você vê essa posição de nazista, de racista, na origem, inclusive, na própria origem, né? Então, infelizmente, está faltando leitura para a esquerda brasileira, né? Jamais dividir o Brasil, nunca, diz aqui a Nilsa, né? Exatamente, o Brasil desse tamanho está muito bom e vamos defender o Brasil. Precisamos armar a população, diz aqui a Nilsa, extinguir as polícias e criar comitês de autodefesa nos bairros. É isso aí. Fora a polícia militar, né?
a polícia militar está na hora aí de dar adeus, né? Zé Fini. Por aqui também o Márcio, ele diz aqui, criada em 1949, com o objetivo de conter os tentáculos da ex-União Soviética na Europa Ocidental, a OTAN deveria ter desaparecido, né? Mas, infelizmente, tem muitos que defendem a OTAN, né? Muitos aí que não querem que a OTAN desapareça. Aliás, a maioria que defende a OTAN nem sabe o significado, né, dessa organização. Eles acham que é como... Eles comparam aí, é uma ONG, né? É uma ONG humanitária, né? Que vai levar recursos humanitários aí para os países, né? Normalmente eles pregam isso, né? A OTAN, a ONU, eles estão levando aí ajuda humanitária, né, Jonas? A ajuda humanitária são tanques, são armamento bélico, armamento pesado, é exatamente uma ajuda humanitária para meter fogo na população. E quem está trazendo ajuda humanitária de verdade é a China, né? Que foi acusada de violar os direitos humanos, né, Val? Então, abaixo a OTAN e também aos otários, né? Que são os defensores aí da OTAN. Bom, e tem muita gente que defendeu a OTAN, que quando ele percebe, opa, cai a ficha, aí não, mas é que eu estava brincando. Já ouvi falar, inclusive, por aqui, não, na real, você ouviu falar que a OTAN é o grande defensor aí da humanidade? Não, estava brincando, tá? Conta outra, né, mano? Bom, por aqui também temos ainda o Stefano, Stefano Barbosa, é complicado apoiar calça apertada, né? Mas se tiver o calça apertada, né? E todo mundo atacando como estão atacando a Rússia, como fez o Partido Comunista Russo, né? Eles são contra o Putin até embaixo d'água. Agora, para defender a nação, quem é marxista, quem é comunista, tem essa posição. Por quê? Você tem que tomar uma posição, quem é o mal menor. Vamos resolver o problema maior e depois o mal menor a gente resolve aqui em casa, com certeza. Por aqui ainda o Márcio Caraço diz aqui, cai Dória e cai Bozo, fora essas raças. O Stefano Barbosa diz o capeta é batedor de carteira diante dos cristãos patriotas. Tá ok? Diz aqui o Stefano. E o Márcio diz aqui, Jesus só pregou boas novas. O que saiu da boca dele foi, ouvirão rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Então é isso, meus camaradas. Queria mandar um alô e um abraço para você que está chegando agora na sequência. Ainda muitos chegam depois aí do JM ao vivo, né? A live continua ativa. E aí, o Stefano ainda coloca aqui o seguinte, ó. Se Jesus entrasse nas igrejas, seria expulso e taxado de louco e vagabundo, exato. Então, com certeza, teríamos aí um ataque desses fascistas, aí, desses nazistas contra o JC, não é mesmo? O JC é Jesus Cristo, não confundam com aquele canal lá dos jovens ciristas. Quanto tempo, hein? Um beijo aí para você que é jovem cirista, né? É isso, Jonas Carreira. Vamos ficando por aqui, já quase fechando 1h aí, 59 minutos. Hoje a live bombou, né? Simplesmente bombou. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional que volta amanhã e trazendo para você a atualização do jornalismo brasileiro, do jornalismo internacional. Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí que participou do chat. E falando de Jesus, né, e judeus principalmente, quem crucificou Jesus foi os judeus, os fariseus. Antes dele ter sido julgado e condenado pelos romanos, por Pilatos, ele foi condenado no Sinédrio pelos fariseus.
E Pilatos deu a condenação de Jesus na mão do povo, que era a sua maioria de judeus. O povo escolheu crucificar Jesus e soltar o Barrabás. Barrabás fazia guerra, né? Então, assim, o cara que era pacífico foi condenado pelos religiosos, os fariseus. Val, até amanhã. E por incrível que pareça, né? Ele foi crucificado, ele também judeu, né? Crucificado pelos judeus, quer dizer, a própria origem, né? Foi tudo na mesma panela, tudo em casa, infelizmente. O velho Marx leu a Bíblia, então não esqueça também mais um dado fundamental. Não é por acaso que o comunismo é humanismo puro, né? E tem uma pegada no cristianismo raiz, lá das origens, né? Não disso que a gente vê agora aí. Não tenho religião, Jonas Carreira, mas respeito muito esse lado aí das origens, porque o velho Marx ele tem toda essa parte filosófica, né? Ele tem uma essência muito forte, exatamente porque ele leu muito a Bíblia, mas muito, o sujeito leu muito a Bíblia. Não é por acaso que o humanismo é muito forte no marxismo. É isso, meus camaradas, vamos ficando por aqui. Um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor, aqui do Jornal Mundial. É um noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 10 horas da noite. Um abraço e até amanhã.